E aí galera, tranquilo, na boa? Hoje vou fazer esse vídeo pensando numa amiga, Mariana, que fiquei sabendo hoje que ela vai cursar filosofia, né? A minha formação de origem, aquela formação que eu me orgulho tanto e que amo tanto. E já mandei uma mensagenzinha para ela, né? Dizendo, beleza, vamos lá, tamo junto, que precisar, estamos aí. E ao mesmo tempo eu já fiquei imaginando ela me perguntando, mas o que é isso da filosofia? Ou, e eu já fiz um vídeo sobre isso, ou ainda, e agora? Né? Este conhecimento é o que, para quê? Como funciona isso? Para quem não sabe, eu tiro fotos. Gosto de sair por aí com a minha câmerazinha tirando foto de paisagens. E eu quero fazer uma analogia entre fotografar, o olhar do fotógrafo e o olhar do filósofo. E, portanto, não seria nada científico. Mas vejam, vamos imaginar que nós passamos junto de uma árvore todos os dias e esta árvore tem um banco de madeira e esse banco está se esfacelando. E nós passamos ali todos os dias, a tal ponto que invisibilizamos o banco, não enxergamos mais e apesar de passarmos ali todos os dias, inclusive é possível que nós algum dia sentemos no banco cansados e passemos alguns minutos ali e saiamos sem que a nossa consciência perceba aquele banco. Nós não fazemos registros mentais, não fazemos registros de consciência daquele banco. E o banco ficará ali, o banco vai desaparecer, ou nós vamos morrer um dia e este banco continuará ali, sem que nossa existência perceba aquela entidade física que ali esteve e nos acompanhou. Por outro lado, vem o fotógrafo, cruza por ali, para, olha o banco. O banco é percebido pela sua consciência, mas não só isso. Ele observa aquele banco e pensa, este banco ficará muito bonito se for fotografado em preto e branco. Melhor ainda, quem sabe, se ao pôr do sol, né, com a incidência da luz, ele ficará assim, ele ficará assado. Melhor ainda, se eu fotografá-lo de baixo para cima, quem sabe se essas flores em volta. E ele começa a refletir sobre o banco, sobre as mais diversas perspectivas. E este ente material se torna cada vez menos material, vai se espiritualizando, vai se universalizando, vai se tornando objeto de reflexão e de conhecimento e mais, não só para explicar o banco, mas projetar este banco nas mais diversas possibilidades possíveis de existência e de tal maneira, essas projeções serão feitas de tal maneira que na imaginação do fotógrafo ele se torne relevante e importante para as pessoas. Percebam que o fotógrafo observará aquele ente que ninguém vê e vai transformá-lo de tal maneira que ele se torne uma obra de arte. E quando é que é uma obra de arte? Quando as pessoas
percebem aquela arte, percebem o quadro, percebem a foto, e isso passa a ter significância para a vida das pessoas, e as pessoas começam a perceber e refletir sobre aquela arte, sobre aquela pintura, aquela escultura e etc. Pois bem, eu diria para Mariana e para todas as pessoas que querem fazer filosofia, que a filosofia tem essas características. Que a filosofia tem essas características. Geralmente, ela observa o óbvio, aquilo que as pessoas já não têm mais a capacidade de ver. Elas observam, elas retiram da obviedade aquilo que era óbvio e o projetam. Imaginam isto, aquilo, aquele outro que ela passou a perceber, a refletir, a pensar e projeta isso para o futuro, projeta isto no passado, projeta isto como seria na consciência das outras pessoas e à medida que vai refletindo sobre aquele objeto que não estava sendo visto, ela começa a trazer relevância para esse objeto que é invisível. Mas não só a relevância para ela, não só a relevância para ela, como quem lê uma poesia e fica encantado e guarda para si, mas ela vai trazer relevância para os outros. Na perspectiva do filósofo, ele vai observar, vai encantar-se na perspectiva de encantar também o outro, porque não faz sentido eu escrever para mim mesmo. Evidentemente que há filósofos que pensaram em escrever para si mesmos, em si mesmados, né? Mas a tal ponto escreveram para si mesmos que se tornaram relevantes para toda a sociedade. E, portanto, só são filósofos quando são relevantes para a sociedade. Talvez não no mesmo sentido da poesia, do conto, da crônica, da arte em geral. Entretanto, só são filósofos se tornam relevantes. Porque não há um pensador mágico, divino, que dentro do seu quarto, fechado, falando para si mesmo, se torna um filósofo para si mesmo e, portanto, ele, para ele mesmo, na vida dele, para seus próprios ouvidos, seus olhos, para sua própria escrita e para ele mesmo, né? Ele faça um monte de reflexões e antes de morrer ele queime para que ninguém saiba. Não faz sentido. Portanto, para Mariana e para todos os outros, né, combatentes, né, que se embrenham neste mundo da filosofia, neste mundo de ver o que os outros já não veem, de refletir aquilo que os outros já não refletem, ou refletir de maneira diferente daquilo que já foi refletido. Este mundo é um mundo complexo, é um mundo corajoso, é um mundo que, apesar de muitos investirem no mundo da reflexão, é um mundo para poucos. É um mundo para poucos, porque fazer o além daquilo que os outros já fizeram, do seu ponto de vista da reflexão, que é o mínimo que é exigido da filosofia, fazer ou querer fazer o além, no sentido de dar um passo qualitativamente diferenciado, qualitativamente superior, é uma exigência perene daquele que pretende se envolver nestes caminhos. Portanto, é um trabalho hercúleo, é um trabalho muito interessante, é um trabalho para a vida inteira e digo aos iniciantes, é viciante. Porque depois que tu começa, quando dá aquele estalo e tu percebes quão mais colorido é o mundo para aquele que sabe ver as cores, né? Para aquele que então começa a filosofar, isso encanta, isto emociona e isto se torna
um jeito de ver a vida, algo que se torna essencial, que incorpora a mim, a minha reflexão, a minha alma, meu espírito, a minha mente, e a partir daí eu só vejo o mundo desta forma mais qualificada, no sentido de refletir filosoficamente. Portanto, seja bem-vinda, Mariana, ao mundo daqueles que acabam vendo de maneira diferente aquilo que as pessoas veem todos os dias. Abraço e sucesso!